Hoje, o nosso tema é planejamento previdenciário, planejamento de aposentadorias. Então, se você quer entender como funciona o planejamento previdenciário passo a passo, se vale a pena criar um plano de aposentadoria e quando fazer esse plano, fica com a gente até o final desse vídeo. Em se tratando de aposentadoria, o erro mais comum dos brasileiros é deixar para se preocupar com isso apenas na hora de fazer o pedido para o INSS. Isso gera um grande problema e muitas dificuldades, além de prejuízos na hora da aposentadoria. Olha só, todos ou a maioria dos brasileiros querem se aposentar, mas poucos acompanham como que está a sua vida previdenciária e a sua vida contributiva. Olha só, é muito comum existir falha no nos registros do INSS que vão prejudicar a aposentadoria. Então, é necessário começar desde cedo. Sabe por quê? Você vai demorar pelo menos 20 anos para poder ter direito ao seu benefício. Nesse lapso temporal, documentos se perdem, empresas fecham e aí você termina não tendo como ter acesso aos documentos necessários para corrigir eventuais falhas lá no registro do INSS. Isso vai te prejudicar muito. Olha só, você já pensou perder aí R$ 1.000 por mês, por exemplo, como a gente já viu aqui no escritório? Ou casos mais extremos, em que a aposentadoria foi concedida no valor de um salário mínimo. Se a pessoa tivesse feito um planejamento, ela estaria recebendo o teto do INSS. A gente conseguiu reverter esse benefício, né? Conseguiu reverter o valor do benefício com ação judicial chamada revisão de aposentadoria. Mas isso é tema para outro vídeo. O importante entender aqui é o seguinte: se essa pessoa tivesse feito um planejamento previdenciário, ela teria, além de ter um processo mais rápido previdenciário, né, um processo no INSS teria sido mais rápido, ele teria recebido o valor correto desde o início do seu benefício e não teria gasto o tanto que gastou com o escritório de advocacia para corrigir o valor do seu benefício, tá certo? Então, muito importante ficar atento aí ao histórico contributivo para evitar prejuízos futuros. Então, quando a gente fala em planejamento de aposentadoria, a grande dúvida que surge é: realmente vale a pena fazer esse planejamento? E a resposta é sim. Olha só, o planejamento previdenciário, ele não se ocupa apenas em saber se você já tem direito a se aposentar e qual o valor da aposentadoria. Muito mais do que isso. O planejamento, ele busca entender toda a sistemática do INSS baseado, né, dentro ali da sua situação, dentro do seu cenário. Então, a gente quer saber o quanto você já contribuiu, quanto tempo de contribuição você já tem, quais os vínculos já estão registrados no INSS, quais vínculos eventualmente não estão registrados no INSS, ou quais vínculos têm apontamento de pendência junto ao INSS. E o mesmo se aplica para as remunerações, para as contribuições já feitas para o sistema previdenciário. Então, dentro de todos esses cenários, a gente vai avaliar também qual documentação precisa ser apresentada para que o INSS não lhe cause nenhum prejuízo na hora da aposentadoria. E muito mais do que isso, a gente também vai projetar o valor das futuras contribuições para a gente entender qual vai ser o valor do seu benefício. Então, vamos lá. De repente, você está contribuindo com um salário mínimo ou com 2 salários mínimos e acha que vai aposentar com esses 2 salários mínimos. Você está contribuindo com teto e acha que vai conseguir se aposentar com teto. E aí, quando chega na hora dos cálculos, a gente descobre que não é bem dessa forma. Então, veja, se você continuasse contribuindo da forma que estava, com certeza a sua aposentadoria seria frustrada, né? Seria frustrante ali para você, no final de todo o esforço, descobrir que você fez tudo errado. Então, o planejamento ele serve para isso, para te dar um caminho, para dizer como que você deve contribuir, para projetar qual o valor das contribuições e qual tipo de contribuição deve ser feita dentro daquilo que é a sua opção para a futura aposentadoria. Agora que você já entendeu a importância do planejamento previdenciário, vamos entender como que é o passo a passo, como funciona o planejamento. O primeiro de tudo é realizar uma entrevista com o trabalhador. Isso serve para a gente poder alinhar as expectativas, entender o cenário que ele se encontra, se ele entende esse cenário, se ele entende os seus direitos previdenciários e o que ele pretende para o futuro. Algumas coisas a gente só vai conseguir observar nessa entrevista. Por exemplo, se ele quer se aposentar o mais rápido possível, mesmo que com isso ele
perca parte do valor da aposentadoria, mesmo que ele receba um valor menor, ou se ele quer trabalhar mais para garantir receber um benefício com um valor maior. Outra situação que é bastante comum é o trabalhador, ele teve um vínculo de emprego, mas não foi registrado na carteira de trabalho. Então, veja, essa é uma informação que a gente não vai conseguir obter, mesmo fazendo uma análise documental completa, né? Por quê? Porque não está registrado em canto nenhum. Então, somente o trabalhador informando que ele trabalhou, mas não assinou a carteira de trabalho, que a gente vai ter condições de obter essa informação. Outra situação muito comum, ele trabalhou, está registrado na carteira de trabalho, mas não sabemos que se trata de uma situação que envolve insalubridade em uma condição que pode gerar aposentadoria especial. A empresa não entregou o laudo técnico para ele, não entregou o PPP, então, mais uma vez, seria impossível a gente obter essa informação, a gente conseguir essa informação, se ela não fosse dita pelo trabalhador, se ela não for informada na hora dessa entrevista. Então, recapitulando, o primeiro passo é a entrevista para a gente entender o cenário do cliente, as suas expectativas em relação à aposentadoria e obter informações que a gente não conseguiria fazendo simplesmente a análise documental. E após essa entrevista, a gente passa para o segundo passo, que é a análise documental e cruzamento de dados, cruzamento das informações dos documentos que o trabalhador nos apresentou e das informações que constam no INSS. A gente vai verificar se está tudo devidamente registrado em documentos válidos e na base de dados, né, previdenciárias. Assim, a gente vai saber o que precisa ser corrigido, ou que precisa ser registrado caso ainda não esteja registrado. Por exemplo, o período de serviço militar para os homens, ele não consta automaticamente na base de dados do INSS. É necessário que se apresente documentos que comprovem o serviço militar. Uma certidão de tempo de contribuição, por exemplo. Então, a gente vai tomar os cuidados para fazer esse documento chegar ao INSS e ser devidamente registrado para que ele possa computar ali no tempo necessário para a aposentadoria. Outra situação muito comum é faltar registro de vínculos de emprego ou de remunerações que o trabalhador recebeu, ou até mesmo de contribuições que foram feitas como autônomo, ali na GPS, né, na Guia da Previdência Social. Então, a gente vai ter que juntar toda essa documentação, a partir disso a gente vai traçar uma estratégia de qual o melhor caminho seguir para que esses vínculos, para que essas remunerações e essas contribuições passem a constar no banco de dados, né, e passem a constar no registro que será utilizado para que o INSS conceda e calcule o valor da aposentadoria quando for solicitada. Então, após cruzar as informações, a gente vai tratar os dados e gerar um diagnóstico previdenciário. Para ficar bem resumido, isso vai servir para a gente saber o tempo de contribuição que essa pessoa tem com todos os dados que já estão no INSS e, eventualmente, com os dados que serão acrescentados. Então, vamos supor, está faltando lá no INSS o período de contribuição do serviço militar e vamos dizer que um vínculo de emprego não consta no banco de dados. Então, lá a gente vai ver, ele tem 10 anos de contribuição sem esses registros, né? O que consta no INSS são apenas 10 anos de contribuição, mas quando a gente fizer a correção desses dados, ele vai ter agora 12 anos de tempo de contribuição. Isso é realizar o diagnóstico previdenciário. Após tratadas as informações e cruzados os dados, a gente entra no quarto passo, que é entender se esse trabalhador ele já tem direito à aposentadoria, em qual regra ele se enquadra, né, dentro daquelas várias regras que a gente tem para poder se aposentar. Se não for o caso, a gente vai poder simular quanto tempo falta para que esse trabalhador tenha direito a se aposentar. É importante a gente lembrar o seguinte: as regras previdenciárias elas estão sempre mudando. E mesmo assim, né, é muito importante que você faça o seu acompanhamento, justamente e muito especialmente por causa dessas mudanças. O que acontece? Se você está com toda a vida previdenciária desorganizada e vem uma mudança, a tendência é que isso piore muito a sua situação, porque normalmente as mudanças previdenciárias, elas vêm justamente para tornar mais difícil o acesso ao benefício.
Então, se você está totalmente desorganizado, a sua situação vai ficar muito mais complicada. Agora, se você está com a sua situação bem organizada, você já fez um diagnóstico, já fez um planejamento, está acompanhando direitinho os seus registros, a sua vida contributiva, mesmo que você sofra algum prejuízo com a eventual reforma, com a eventual alteração na lei que torne mais difícil a aposentadoria, você não vai ser tão prejudicado assim, né? Você vai conseguir ter um bom aproveitamento daquilo que já foi contribuído para o INSS. Então, nós chegamos ao quinto passo, que é calcular o valor do benefício. Nessa fase, a gente vai entender qual vai ser o valor do benefício sem realizar as correções e qual o valor do benefício com as correções. E muito mais do que isso, a gente também vai projetar as contribuições futuras e qual vai ser o valor do benefício futuro, caso a pessoa ainda não tenha direito a se aposentar ou caso ela ainda não queira se aposentar e pretenda fazer um plano mais detalhado para para poder fazer o pedido da sua aposentadoria só mais na frente, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, o tempo que ela achar que é necessário para conseguir o benefício no valor que ela entende que é o necessário para a sua sobrevivência, para o custeio ali do seu padrão de vida, tá bom? É importante também lembrar o seguinte, essa projeção, a gente utiliza uma média da inflação dos últimos anos. Isso porque é impossível a gente fazer uma projeção futura da inflação exata, né? Então, a gente utiliza o passado para fazer uma média e projetar isso para o futuro. É um cálculo matemático relativamente simples quando a gente trata do passado, mas quando se trata de futuro, a gente não tem como prever com exatidão. Então, a gente faz uma média ali e procura atingir um ponto de equilíbrio do que seja proporcional, né, do que seja crível, que vai ser a inflação futura, de como que vai ser a variação de salário mínimo, como vai ser a variação do teto do INSS, para a gente poder projetar ali uma média de contribuições que chegue num patamar próximo ao que o trabalhador deseja receber na sua aposentadoria. Após tudo isso, a gente chega ao sexto e último passo, que é registrar tudo em um relatório, em um parecer final que será apresentado ao cliente do nosso escritório. Como que funciona? Ali a gente vai detalhar o tempo de contribuição que foi apurado, né, os vínculos que já estão devidamente demonstrados, aqueles que não estão registrados no INSS e aqueles que estão com apontamento de pendência. E com isso, lógico que a gente vai apontar também quais são os documentos necessários para se apresentar ao INSS. Além disso, vai ter a simulação do valor do benefício, a simulação das contribuições futuras, a simulação do valor do benefício futuro, tudo isso de forma bem clara e bem detalhada, tá certo? Esse é o parecer. É muito comum também que mesmo após o parecer ser entregue e explicado, né, em uma reunião para o cliente, ainda surjam dúvidas. Então, a gente costuma complementar esse parecer, né, em uma versão final, contemplando, né, de forma escrita todas as dúvidas que foram apresentadas por esse cliente.